Gente, Pai do Senhor, começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi e hoje estou aqui com... Ele é mentor, pastor, escritor, palestrante. Ele congrega no ministério Quero Viver, casado há 18 anos, com a pastora Osana, pai de 2 filhos. Estou aqui com o pastor Júlio César. Palmas para ele, gente. Pastor, glória a Deus. Deus abençoe. Sinta-se à vontade. Amém. Eu acho que é a primeira vez que está no Júlio Inovação, né, pastor? É, exatamente. Minha primeira vez. Estou muito feliz, com a expectativa lá em cima. Tenho certeza que vai ser bênção demais, assim como já está sendo o trabalho, né? Uhum. Eu só vou dar continuidade àquilo que Deus já está fazendo. Pastor, como que foi o seu início do seu ministério? Pode ficar à vontade, tá, pastor? Conversa meio Vamos informal, lá. pode Sim. ficar tranquilo. Amém. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, porque assim, as pessoas pouco conhecem a nossa história, né? Então, assim, eu nasci na Assembleia de Deus, comecei no louvor, participando do louvor, cantando na igreja. Logo depois eu fui líder de jovens, liderei jovens durante 7 anos, casei. Depois que eu casei, continuei a liderar jovens, trabalhando sempre com jovens, e nos trabalhos de jovens eu comecei a pregar. Então eu despertei para a ministração, para a pregação da palavra nos cultos de jovens lá em Foz do Iguaçu, na Assembleia de Deus da Vila C. Eu ministrava nos cultos de jovens e aí o que acontece? Eu comecei a receber convite, as coisas começaram a tomar uma proporção, fluir, né? Começou a fluir, começou a crescer, começou a ganhar uma proporção assim muito grande. E eu tinha o meu trabalho secular, né, na área de logística. Eu sou formado na área de logística. Então, eu tinha dificuldade porque eu saía atender mais dia de semana. Fim de semana eu não podia sair, eu tinha que atender, às vezes, por perto, às vezes estava na escala, porque eu também trabalhava no domingo. Até que Deus me tirou do meu trabalho secular. Deus fez muito difícil também, né, pastor? É muito difícil, muito... É difícil lidar, assim, existem muitos jovens e muitas pessoas que hoje estão vivendo o ministério que tem essa dificuldade de romper. Eu sempre digo que tem alguns, Deus vai fazer esse pedido. Sempre que eu tenho oportunidade, eu aconselho os jovens, aquelas pessoas que me acompanham, me pedem um conselho a respeito dessa decisão, desse momento de decisão. Eu digo, deixa Deus fazer, não force porta, não torne precoce, não gere Ismael, gere Isaac, que é melhor. Não torne precoce aquilo que Deus vai fazer. No tempo certo, tudo se encaixa. Comigo foi assim, Deus encaixou, as coisas aconteceram no tempo certo. E quando eu vi, eu estava no ministério, estava caminhando já somente no ministério, vivendo pela fé, não que quem não trabalha, porque às vezes as pessoas falam assim, o pregador vive pela fé, mas quem trabalha também vive pela fé. A diferença é os níveis de fé, né? Exatamente. Então, às vezes é um nível de fé um pouco maior, de uma dependência maior. Então, aí foi assim, mas Deus foi fazendo, Deus vai abrindo porta, Deus vai preparando tudo. Você é muito famoso nas suas frases. Legal. E as suas frases alcançam muita gente. Eu vi, Amém. Tinha quase 50 mil curtidas só num post, Em uma publicação. postagem. Isso, em 30 dias eu alcanço cerca de 4 milhões de contas através da minha postagem. Hoje no meu Instagram eu estou chegando a 630 mil seguidores. Juntando com o perfil da minha mentoria, já são quase 800 mil. Total, no YouTube, juntando nos 2. Twitter, Facebook, todas as minhas redes sociais, eu alcanço mais de 1 milhão de pessoas. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores, mais de 6 milhões de contas alcançadas em 30 dias. Glória a Deus. Então, é muita gente, pastor. Eu nunca subestimo. É muita gente. É muita. Eu nunca subestimo o alcance de uma mensagem. Eu sempre digo que a mensagem ela tem poder de chegar em lugares que a gente nunca imagina. Tem post que eu faço, que eu coloco ali, que eu não tenho assim, o real entendimento do alcance que ele chega, mas é surreal. Pessoas que me acompanham de Portugal, da Holanda, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos. Então, assim, a mensagem é maior do que nós, né? É muito. Então, E tem muita gente também, muito Instagram, que pega suas mensagens. Demais. E você não sabe. Exatamente. Acontece muito isso.
de muitas contas, de muitos seguidores. Eu, há poucos dias, teve uma influencer que nem cristã que ela tem cerca de 24 milhões de... Eu estava tranquilo em casa, de repente começou a vir muita gente para o meu Instagram. Eu ganhei naquele dia cerca de 7 mil seguidores. Nossa. E aí eu fui tentar entender por que eu estava ganhando tantos seguidores. Aí me mandaram um print da esposa de um cantor muito famoso, a esposa do Gustavo Lima, Legal, a Andressa Suíta, assim. que é uma influencer com mais de 20 e poucos milhões de seguidores. Ela postou uma frase minha. E isso veio. Então, assim, pela misericórdia de Deus, eu tenho alcançado tanto as pessoas né, as pessoas que estão na igreja, que são evangélicas, que não são também. Que professam a nossa fé, mas pessoas que também não são. E isso é muito bom, Deus tem me dado essa graça. Glória a Deus. Mas falando da escrita, eu escrevo desde muito novo. Eu representei a escola lá na época do colegial, 4ª série, 5ª, 6ª série. Eu fiz concurso de redação, eu representei a escola em concurso de redação. Então eu escrevo desde muito novo. Desde quando minha mãe comprava os gibis, então eu pegava os gibis e fazia história, eu fazia os resumos, né? Histórias da Bíblia, eu fazia resumo, eu pegava a revista da EBD e eu pegava ali as temáticas e eu ia fazendo as anotações ali. Nossa, interessante. Então tudo isso, Deus despertando essa parte da escrita. E graças a Deus, eu ainda não tenho nenhum livro escrito. Ah, pastor, por que você é pastor? Porque eu entendi que não era o tempo. Eu teve muito contato de editora, mas você não escreveu nenhum livro ainda? Nenhum livro físico. Está saindo agora, eu estou na escrita de um livro, de um compilado dos meus melhores textos, já publicado nas redes sociais. Porque o que acontece? Eu comecei escrevendo num blog. Eu tinha um blog na época do Blogspot, que eu recebia em média de 4 a 5 mil visitas diárias. E aí o que eu fiz? Eu migrei. Logo com o advento do Facebook, que ainda no tempo do Orkut, eu não escrevia no Orkut, eu escrevia no blog. Com o advento do Facebook, eu comecei a trazer alguns textos meus para o Facebook e levei algumas frases para o Twitter. E aí isso deu um boom. E aí eu veio o Instagram, e aí eu fui para o Instagram levando... as coisas tomou uma proporção muito grande. Né? E na pandemia, então, eu entrei na pandemia com cerca de 100 mil, eu tinha 120 mil seguidores na pandemia, e depois da pandemia as coisas virou assim. Pastor, pelo fato de o senhor ser escritor, como que você, como posso te dizer, as suas inspirações? Porque é muito difícil. Eu olhei o seu Instagram, tem muita coisa, pastor. Sim, muita coisa. Eu tenho um acervo de mais de 1000... Muita coisa. Entre frases e texto, mais de 1000 notas, assim, que eu tenho salvas no Evernote, né, que é o aplicativo de notas. Então, ele me dá ali sempre uma numeração. Tenho cerca de 1.200 e poucas anotações. Isso são mais de 10 anos escrevendo. Então, a gente vai juntando, né? O que eu faço? Qual é o segredo? Eu sempre digo para as pessoas, anote. Tem coisa que Deus vai te dar que se você não anotar, vai passar. Você vai perder. Então, eu perdi muita coisa por eu não anotar. Então, em casa eu tenho papel e caneta, eu já saí do chuveiro de toalha, assim, e pegar, gritar para minha esposa, traz lá que eu preciso anotar. Então, assim, todos os meus devocionais, eu anoto, eu faço anotação. A revelação vem, tem dia que vem, tem dia que não vem. Normal, tem dia né? que vai ser aquele dia que você não está no seu melhor momento de criatividade, né? Mas tem dia que a criatividade está fluindo mesmo. E Deus trabalha na nossa criatividade. Deus quer usar esse nosso lado criativo. A revelação, ela também vem através da nossa criatividade. Sim. Por exemplo, lá no Éden, quando Deus chama Adão para um chamado, esse chamado tem a ver com colocar nome nos animais. E Deus não falou para Adão como ele deveria fazer isso. Deus só falou, coloque nome para os animais. Tudo que vem a partir disso vem relacionado à criatividade de Adão. Então, Adão dando nome para os animais aquáticos, os animais terrestres, é Adão no ápice da sua criatividade, no melhor da sua criatividade. E foi muito criativo. E foi demais. Nossa. Tanto que 30%, cerca de aproximadamente 30% do mar, a ciência descobriu. Então, tem mais de 70% aproximadamente que a ciência ainda não descobriu, e Adão descobriu tudo isso.
Então, Deus quer usar a nossa criatividade. Então, eu sempre anoto. Eu estou numa ministração ouvindo alguém, estou anotando, eu estou dentro do carro, tem papel e caneta, eu estou com o meu aplicativo, então eu estou sempre anotando. Sempre anotando. Pastor, também eu vi que o senhor fez um descritivo, escreveu sobre o carnaval. Isso. Conte pra gente. Tá, esse uma proporção muito grande. Isso foi interessante, foi o texto meu que mais teve repercussão. Eu lembro. Porque o que foi? O que acontece? Eu vou te explicar. Eu nunca fui muito de polêmica, mas a polêmica, ela gera engajamento. Traz ela tem benefícios, claro, mas traz muito hater, né, pastor? Exatamente. Nossa, mas é muito. E demais. E tem o hype, né? E o hype daquele momento era o quê? Assim como teve há poucos dias o hype do aborto, a semana do aborto, todo mundo falando sobre isso. Aquela semana foi a semana eu lembro que na sexta-feira, se eu não me engano, teve o desfile de carnaval, ou foi no sábado pela manhã, uma coisa assim, que colocaram um Jesus, um jovem numa cruz, né? Fizeram ali esculpiram um Jesus numa cruz. Crucificado, né? Crucificado, e ele sambando e tal. Isso foi em 2019, antes do carnaval. Eu tinha cerca de 50 mil seguidores. Eu vi aquela postagem, eu vi aquela situação, e aí eu peguei e comecei a escrever. O meu Jesus não é o Jesus do sambódromo. Esse foi o contexto do meu texto. O meu Jesus não é o Jesus do sambódromo. Por quê? Porque o Jesus que eles estavam colocando era um Jesus que veio para o mendigo, um Jesus que veio para satisfazer um contexto social. E eu falei que meu Jesus não é o Jesus do carnaval, porque Jesus não veio atender apenas, apesar de que sim, mas não só isso. Jesus veio implementar um reino, Jesus veio gerar salvação, Jesus veio gerar arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, foi a mensagem de João Batista. Jesus veio para morrer na cruz. Esse é o meu Jesus. Esse é o meu Jesus, não o Jesus do carnaval, que é um Jesus que veio satisfazer só um contexto social. A mensagem de Jesus era muito maior do que essa. Né? E aí eu entrei nesse contexto. Eu fiz o texto e fui dormir no sábado. Fiz o texto e publiquei. Eu fiz o texto e publiquei, era em torno de umas 8 horas da noite, no sábado. Eu acordo no domingo pela manhã e eu fui ministrar num retiro. Nesse retiro, e eu não liguei o celular porque não tinha alcance. A torre da TIM não alcançava. Então eu fui sem celular. Preguei no domingo pela manhã, num retiro de jovens. Eu estava numa cidade no interior do Paraná. E esse texto eu escrevi no hotel. Aí quando eu cheguei, na hora do almoço, preguei no retiro, fui almoçar, um rapaz roteou para mim que ele estava com sinal. Quando ele roteou, o meu celular, ele estava travando de tanta notificação. No Instagram. Eu tinha saído de cerca de aproximadamente 40 mil seguidores, já tinha passado de 100 mil. Nossa. Para você ter uma ideia, o Danilo Gentili postou aquele texto. Então, Léo Lins, pessoal do De Noite, publicou. Por quê? Qual que foi a ponte? O meu texto foi publicado pelo Gospelmente, que é uma das páginas nas redes sociais oficial, né? Com mais alcance, hoje tem mais de 2 milhões de seguidores. O Gospelmente publicou e o Jonathan Nemer publicou. Quando o Jonathan publica, o pessoal da comédia ali, o pessoal do stand-up, eles viram aquilo e eles começaram a postar. Então eu comecei a sair nos stories, no feed de muita gente importante. E isso... Aí eu entrei na minha postagem, eu estava apanhando dos haters, principalmente o pessoal do carnaval, da esquerda, enfim, apanhando demais. E, por outro lado, o meu alcance no Instagram estava lá em cima, bombando. Então foi o meu texto com mais alcance até hoje, né? Com maior engajamento até hoje. Foi o texto que viralizou. E me trouxe assim uma proporção hoje. Deu uma proporção para as minhas redes. É uma visão, né? Uma visibilidade maior. Isso, correto. Uma visibilidade maior. Que glória a Deus, pastor. Por isso que é muito importante, né? Hoje, acho que a escrita, né? Eu sempre digo que eu sempre digo que nós deveríamos ensinar os nossos jovens, os irmãos da igreja, a comunidade cristã a usar melhor as redes sociais, as plataformas sociais. Nós temos muito poucas pessoas hoje com um posicionamento claro acerca do que é o reino de Deus nas redes sociais.
Porque o mundo hoje está na internet. Não adianta. O mundo está lá. Igreja que não está na internet também, né, pastor? Exatamente. Ela não alcança mais pessoas. Exatamente. Então eu vejo que hoje nós deveríamos sim ensinar, né, os nossos líderes, os pastores deveriam sim, os líderes de jovens, eu sempre digo, você tem a oportunidade, faça um workshop, faça aí uma palestra, inclua no seu discipulado como um jovem cristão deve se portar nas redes sociais. Nós temos aí aplicativos de imagens, aplicativo de vídeo, tudo fácil. E se nós olharmos hoje o TikTok, por exemplo, é uma rede social que o algoritmo trabalha assim de uma maneira assustadora na questão do alcance. Ele é muito melhor, o algoritmo do TikTok é muito melhor do que do Instagram. Ele entrega melhor, mas são poucos cristãos que sabem usar. E por não saber usar, eles estão lá. Mesmo não sabendo usar, eles estão lá. E tem muita igreja também que não está, né? Para cortar. Exatamente. E por quê? Porque a gente tem aquela questão de demonizar algumas coisas. E nós precisamos entender que nós não podemos demonizar uma ferramenta tão importante como as redes sociais. É verdade. Então, as igrejas que não se prepararam com as redes sociais sofreram no meio da pandemia. Isso que eu vou comentar agora. As igrejas que tiveram aí uma aversão à tecnologia tiveram dificuldade com a pandemia, né? Tivemos aí pastores que tiveram que correr atrás, né, nas últimas horas, atrás de preparar a igreja tecnologicamente, porque não tinha, o povo estava nas casas. Isso. Como que você vai alcançar esse povo? Muita igreja não concordava com a internet, Sim. mas quando começou a pandemia teve que interagir com a internet. E se fechar tudo de novo? Vai de novo na internet, não adianta. Tem que ir. Então, o que nós temos que fazer hoje? Parar de demonizar, porque o problema nunca foi as ferramentas. O problema é quem usa as ferramentas. Nós precisamos ter sabedoria. Nós demonizamos a rádio, demonizamos televisão, e nessa mesma pegada nós estávamos demonizando a internet. E a internet tem muita coisa boa. O que nós precisamos é ter sabedoria para lidar com a distração, ter sabedoria para lidar com as fake news, ter sabedoria para lidar com as más informações, ter sabedoria para lidar com aquilo que não agrega, com aquilo que não acrescenta, ter sabedoria, filtrar. É isso que Deus quer nos ensinar nesses dias, eu acredito nisso. Glória a Deus, pastor. Pastor, outra pergunta, pastor. Como experiência com Deus referente aos textos? As mensagens que você publica no seu Instagram, você tem algum testemunho? Já alguém foi impactado? Já, eu recebo muitos testemunhos assim de... Seu texto falou muito comigo, pastor. Nossa, me deu um estralo aqui que mudou muito a minha vida. Amém. Eu já recebi, sim, isso. E eu ouço isso que você está me dizendo agora, eu recebo muito no direct e eu recebo muito quando eu vou ministrar em algumas igrejas. Sempre encontro alguém, algumas pessoas que vêm me testemunhar de... né, pastor, aquela mensagem mudou a minha vida. Deus lhe usou para falar comigo naquele momento. Porque o que acontece nós vivemos num mundo que as pessoas estão doentes da alma, doentes das emoções, né, doente não só fisicamente, mas doente com relação aos seus traumas, com relação às suas decepções. Muita gente perdeu muito parente. E demais. Amigos. Então, principalmente na pandemia, eu recebi muitos testemunhos, muito mesmo. Eu tive há poucos dias, eu tive um encontro com uma jovem, eu até falei com os meus alunos da minha mentoria, eu contei esse testemunho para eles. Eu encontrei uma jovem, esse testemunho dela é muito forte, que ela foi abusada quando ela era muito nova, e ela acreditou que ela tinha vencido esse trauma, porque ela, mesmo tendo sido abusada, ela procurou sempre a cura, né? Sempre quando ela tinha a oportunidade, nos congressos, nos eventos, nas conferências, ela ia lá, Senhor, me cura, e ela acreditou que ela estava curada, porque aquilo não gerava mais nada nela, até que ela noivou e casou. E na noite de núpcias, quando ela foi ter um momento de intimidade com o esposo dela, no momento o esposo dela tinha acabado de casar, e naquele momento de intimidade, quando o marido dela, quando elas estavam ali naquele momento, o marido dela estendeu os braços, e ela viu o braço dele cheio o braço dele peludo, né? E quando ela viu aquele braço tocando nela, no corpo dela, ela
na hora ela lembrou, porque o abusador dela tinha o mesmo tom de pele e ela não tinha sequer percebido. Um testemunho muito forte, muito impactante. O mesmo tom de pele, a mesma pegada. E quando ele toca nela, ela trava. E ela não consegue ter relacionamento com ele. A noite de núpcias dela foi, assim, traumatizante. Eles estavam em viagem num lugar maravilhoso. E não conseguiram desfrutar por conta daquilo. Porque veio à tona todo aquele trauma. Ela começou a reviver naqueles dias todos os abusos. Mas o marido dela teve sabedoria, né, teve discernimento, ela explicou, ela abriu o coração, mas ela não conseguia se relacionar com ele. E ela entra na internet e ela vê um texto meu sobre a glória da segunda casa, né, que será maior que a da primeira. E eu escrevi um texto com essa temática, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, e eu escrevi sobre um Deus que faz novas todas as coisas, que um Deus tem o poder de fazer, transformar, de levar-nos a um momento onde tudo que a gente viveu lá atrás fique mesmo para trás, como Paulo diz, deixando que para trás fica, nós avançamos. E aí eu estou ministrando, eu termino de ministrar, desço do púlpito, e ali eu tirando foto com o pessoal, atendendo o pessoal, ela me separa, ela me puxa para um canto, ela fala assim, pastor, eu preciso de um tempo, eu preciso contar. E ela contou em lágrimas e foi muito impactante assim. Hoje ela está curada, hoje ela entendeu, aquele texto fez com que ela procurasse cura, ela está tendo acompanhamento psicológico e vivendo um momento maravilhoso com o esposo, depois, isso. E hoje eu sou mentor dela, estou mentoreando ela, tenho ajudado ela junto com o pastor dela, então assim, poderoso, eu estou muito feliz. Pastor, no meio de tudo que está acontecendo com o senhor, com essa visibilidade que o senhor tem, qual é a sua experiência? O que você achou de ponto positivo de tudo isso? Porque agora o senhor tá, né? Muita gente está te conhecendo. Amém. O fato daquele texto do carnaval, isso. O senhor sempre postando algum conteúdo, alguns conteúdos. Certo. Eu tenho visto assim que só Deus para fazer, né? É tudo pela graça. Eu estava agora pregando em João Pessoa e vindo para o aeroporto essa madrugada, vindo para o aeroporto, eu estava falando para um menino que me trouxe no carro, eu estava falando para ele que nós somos apenas instrumento, nós somos apenas vaso nas mãos do Senhor. Eu assim, não tenho muita ideia do que está por vir. Eu tenho sim expectativa, mas não expectativa num homem, expectativa numa fama, em algo assim que vai não nessa proporção. Não, expectativa em Deus, daquilo que Deus ainda vai fazer, porque eu sou fruto de promessas, né? Isso. Eu sou fruto de promessas eu sou fruto de promessas e sou parte de um processo que Deus tem feito na minha vida. Quem vê a gente com seguidores nas redes sociais não sabe que a gente passou, né? Eu venho de uma história de renúncia, de uma história de entrega, né, onde eu fui provado por Deus junto com a minha família, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos. Esse comportamento tem que ser provado. Sem dúvida. Então, hoje, tudo que está acontecendo na minha vida eu não sou fruto disso, de um evento, eu sou fruto de um processo, de uma caminhada com Deus. E Deus tem me preparado cada vez mais para me colocar onde Ele diz que vai colocar, aonde Ele diz que vai me levar. Então, assim, eu tenho expectativa em Deus, e no mais eu deixo fluir. Eu deixo Deus indo preparando, Deus conectando. O pastor Samuel, por exemplo, me acompanha nas redes sociais e ele mandava mensagem no meu direct e falou, um dia você vai pregar lá na Debrais Itapevi. Mandava mensagem, eu quero você lá comigo, você tem que estar lá. E assim, o que você escreve se comunica muito com aquilo que eu prego, com aquilo que eu acredito. Então eu fico muito feliz, um homem com a grandeza, né? Quando eu digo grandeza, não por ele ser grande, porque ele é muito servo, né, pastor Samuel, mas pela expansão do ministério dele, que Deus tem feito. Exatamente. Então, é isso, Deus vai me conectando, Deus vai me colocando, Deus vai abrindo portas e eu vou fluindo. Eu creio que é só o começo, pastor, que Deus tem na sua vida. Eu creio. Só o começo. Pastor, me indica uma frase, um livro, deixa uma mensagem para o nosso público. Pastor. Amém. Fique à vontade. Amém. Eu quero
eu quero deixar um texto bíblico, eu não quero nem deixar uma frase minha, eu quero deixar um texto bíblico que Paulo escreveu aos Filipenses, que é um dos textos que eu me apego a ele, talvez é um texto áureo da minha vida, que Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que aquele que começou a boa obra, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que aquele que começou a boa obra, ele completa. Deus é o alfa, aquele que começa, Deus é o ômega, aquele que termina. Ele está no começo, ele está no meio, ele está no fim. Então Deus que começou a boa obra em nós, ele vai completar, ele é fiel para completar. E um livro que eu estou lendo agora chama-se O Princípio da Sabedoria, Os Princípios da Sabedoria. E eu esqueci o nome do escritor agora, mas você dá um Google aí, você vai achar Os Princípios da Sabedoria, uma capa azul, maravilhoso. E eu tenho buscado essa sabedoria em Deus, né? Porque o conhecimento ele é importante, o ser inteligente é importante, entendimento é importante, mas Provérbios 24, Salomão diz que tudo isso só é completo se nós tivermos sabedoria. E aquele que quer sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Então eu tenho buscado essa sabedoria em Deus, buscado ter esse coração sábio. E o coração sábio ele vem através de um coração que, se antes de ser sábio, se torna ensinável, moldável. Eu não posso ser sábio sem antes aprender, sem antes sentar para ouvir, sem antes estar cada vez mais recebendo. Então Deus tem colocado muitos homens de Deus, muitas pessoas na minha vida que têm me ensinado, têm me direcionado, e isso tem me dado cada vez mais sabedoria. Então é isso que quero deixar para vocês que estão acompanhando aqui esse podcast. Não tem como ser sábio sem antes ter o coração ensinável, porque a gente vive uma geração onde muitas pessoas querem falar, mas poucos querem escutar. E eu sempre digo, antes de ter o dom da oratória, aprenda a ter o dom da escutatória. É uma palavra que não tem no dicionário, mas é isso. Antes de ter o dom da oratória, tem o dom da escutatória. Muitos querem ser mestres, poucos querem ser discípulos. Então, e nós vivemos uma geração que todos querem ter opinião para tudo. As redes sociais, todos querem ter opinião para tudo. Todos querem falar sobre tudo. Todo mundo tem opinião para tudo, né? Ninguém sabe olhar e dizer, é difícil você achar alguém que diz assim, sobre esse assunto, eu não tenho conhecimento, eu não domino, eu quero ouvir, eu quero aprender com vocês. Então, eu tenho pedido para Deus isso. Deus, Senhor, me deu o coração de Davi, um coração ensinável. Me deu o coração de Samuel, que olhou para Eli, mesmo Eli sendo aquele profeta que tinha perdido aquela autoridade. Sim. Mas Samuel estava aprendendo com Eli, Samuel estava junto com ele. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus através de Eli. Então, eu sempre digo, Senhor, me dê um coração ensinável para que eu possa ser sábio. E é isso. Para você que está assistindo, que Deus te dê essa sabedoria e o princípio dela é o temor do Senhor. Quanto mais nós tivermos temor do Senhor, mais sabedoria nós teremos. Pastor, bom, é sobre muito isso. Bom, muito bom. Pastor, obrigado. Deus abençoe. É um prazer servi-los. Estamos aqui encerrando o nosso podcast. Gente, segue ele nas redes sociais, Júlio César. @minJúlioCésar, em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube. Instagram, YouTube, tem as ministrações lá. Muito bom, vocês vão gostar da frase dele. Nós vamos entrar mais agora no canal do YouTube, é um projeto para... eu tenho um projeto para o lançamento dos livros para esse ano e o canal no YouTube, a gente vai entrar agora com os devocionais. Vamos entrar com os devocionais. Eu vou alinhar com o pastor Samuel para a gente vir lançar esse livro aqui. Glória a Deus. Gente, lembrando que é a primeira vez ele no Júlio, segue ele nas redes sociais. E você que não vem no Júlio Renovação, vem para cá, vem fazer parte dos 21 dias do Júlio Mês de Renovação. Estamos esperando você. Deus abençoe. Forte abraço, Deus abençoe.